Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas aí de revisão. Complementando a primeira aula, revisão 1 de eletrodinâmica, onde nós demos ali o conceito de corrente elétrica, vimos a fórmula do kit. Nunca saia para fazer prova de eletricidade sem o seu kit, que era a relação entre carga e corrente elétrica. E também falamos um pouco sobre lei de Ohm, falamos também um pouco sobre associação de resistores, que são temas muito importantes também na eletrodinâmica. Para a aula não ficar muito exaustiva, a gente acabou dividindo em duas. Então hoje nós temos aqui uma segunda parte, que ela é muito importante. Vamos ver os temas que a gente vai trabalhar agora nessa segunda parte aí da eletrodinâmica. Muito bem, então nós vamos ver aí um importante tema da potência elétrica, né? A potência é muito importante, que é a rapidez com que a gente consegue converter qualquer tipo de energia, eh, perdão, a energia elétrica em qualquer tipo de energia. Por exemplo, se você quer saber aí a potência de um carro, você está vendo aí justamente a conversão da energia de um carro elétrico, por exemplo, em velocidade. Se você está vendo, por exemplo, um ventilador, um secador de cabelos, tá certo? Tudo isso é conversão de energia elétrica em calor, tá certo? Que mais? Nós temos aí também a conversão de energia elétrica em energia cinética, no caso, por exemplo, de uma batedeira, ou mesmo de um liquidificador, um ventilador, tá certo? Muito bem, então tudo isso aí a gente vê pela potência, né? Agora, depois nós temos o importante efeito Joule, que é quando a corrente elétrica se transforma em calor, né? É a forma como ela vai se dissipar em calor, e aí a gente vai ver que dá para misturar a fórmula da lei de Ohm, né, o UQI, com o π, né, da potência, e temos aí o efeito Joule, que é a dissipação de calor em cada resistor. E para terminar, um tema que cai muito em vestibular, em Enem, que é o tema da energia elétrica. A energia elétrica é a campeã da eletricidade. É o tema que mais vem sendo pedido aí nos últimos vestibulares, tá bom? Então, a cada tema a gente vai vendo alguns exemplos, né? Vamos lá. Muito bem, começaremos então com as consequências da passagem da corrente elétrica, né? E que formam aí a, o conceito de potência elétrica, que é a rapidez com que essa energia vai se transformando em outra forma de energia. Bom, na potência elétrica, turma, o que a gente precisa saber? Que todos os dispositivos que consomem energia elétrica, eles devem ter gravado em alguma parte, né, o valor nominal das grandezas, isto é, a potência que ele consome. Por exemplo, um micro-ondas escrito 1.200 watts, tá? Então é muito comum você ter essa determinação da potência com que esse aparelho aí trabalha, né? Unidade de potência. Bom, a unidade de potência, claro, no sistema internacional é o watt, mas a gente, quando tem unidades de milhares de watts, a gente usa muito também o quilowatts, tá? Isso é muito comum também. E para fechar, a parte mais importante aqui, né, turma, é como é que se calcula, né? Então aí nós temos aí o famoso π, que a gente pode também transformá-lo aí num triângulozinho, né? O triângulo lá do conceito de Deus vê tudo, né? Onde a gente pode colocar aqui o P aqui em cima, o I aqui e o U, tá bom? Π, né? Ordem dos fatores não altera o produto, Pu e π, tanto faz, né? E aquele que você quiser determinar, você tampa, né? Por exemplo, você quer saber a corrente elétrica, você tampa aqui, ó, corrente elétrica faz U sobre P sobre U. Ah, mas eu quero saber o U, tampa o U. Aí você faz o quê? P sobre I. E finalmente, se você quiser o P, né? Você faz só a tensão e a corrente. Então é fato que se você multiplicar volts por ampere, tá? Multiplicando volts por ampere, você vai ter o quê? Watts, tá bom? Aí que nasce então a potência elétrica, né? Lembra que o P é de potência, o U é tensão e o I é corrente elétrica, tá? O que significa o U, Todai? O U é a DDP, né, gente? É a diferença de potencial, que a gente chama de tensão elétrica. É a força com que eu empurro os elétrons, tá certo? E o I? O I é o famoso ampere, né, pessoal? É a corrente elétrica. Ela vai ser a velocidade com que as cargas trafegam pelo fio, né?
E a potência é a energia dissipada aqui, tá certo? É uma forma de energia, por que não? Né? Como ela vai ser aí dissipada em forma de calor, tá bom? Muito bem, vamos ver alguns exemplos aí de aplicação do pio. Então, ó, nós temos aqui um exercício bem tranquilo, como eu falei para vocês. Todo o aparelho precisa ter uma etiqueta, né? Então, nesse aparelho aqui, nós temos aqui, ó, os 120 volts. O que significa isso daqui, turma? Isso aqui é a tensão, tá? Então, nós temos aqui a tensão, que também é conhecida para nós como DP, diferença de potencial elétrico, que ela está no valor de 120 volts. O que mais que nós temos aqui, ó? Bem pequenininho aqui, ó. Nós temos a potência, tá bom, pessoal? Temos a potência dissipada por ele, ó. Aqui o P é de 1.200 watts. Isso aqui significa o quê? Potência, né? Potência. Muito bem. E aqui o que significa esse 60 Hz, Todai? 60 Hz, turma, é a frequência, tá? Mas como assim frequência? Frequência, gente, é a oscilação da rede, né? Lembra que essa rede é alternada, tá? Que a gente alimenta. Então, rede alternada, ela tem uma oscilação, é a frequência, que no nosso caso aqui no Brasil é 60 Hz. Existem alguns países da Europa que são 50 Hz, tá bom? Isso a gente vai ver mais adiante. Por que a corrente alternada tem essa frequência aqui, tá bom? Quando estiver funcionando dentro das especificações da etiqueta aqui, pessoal, esse ferro de passar será percorrido por uma corrente elétrica de quanto? Então nós vamos lembrar aí do pio, né? Olha lá, vamos para o pio, não tem como errar aqui, ó, pio, muito bem. E como ele quer calcular a corrente, a gente tampa a corrente elétrica, né? Então ao tampar a corrente elétrica vai fazer o P dividido pelo U. Qual é a potência, Todai? Potência é 1.200 watts. 1.200. E qual é a tensão? A tensão é 120 volts, tá bom? Então, você cortando um pelo outro, 120 dividido por 12, você vai encontrar o valor aí de 10 ampere, tá bom? Então, 10 ampere aí, um exercício bem tranquilo, né? Para calcular potência, não acredito que você tenha muita dificuldade em resolver um exercício desse aí. Muito bem, vamos lá. Para proteger sistemas elétricos de sobrecarga de rede, foi inserido um fusível na entrada da alimentação. Todai, o que é fusível? Fusível. Pessoal, fusível, eles são aparelhos, né? O símbolo elétrico dele é esse aqui, ó, né? Tem uma redezinha alternada. O que significa o fusível? Ele é um dispositivo que ele vai atuar, turma, quando você tiver uma corrente muito elevada, tá? Então, se a corrente elétrica, por exemplo, que tem que passar aqui pelo fio, é uma corrente de 10 ampere, que é o valor do fusível, e por alguma eventualidade, um curto-circuito, passou uma corrente mais alta que 10 ampere, o que vai acontecer? Ele vai estourar, tá bom, pessoal? Ele vai desarmar. No caso, o fusível, ele não é rearmável, então ele queima, você tem que jogar fora e comprar outro. Mas um fusível que é reutilizável é o disjuntor, tá? Isso mesmo, pessoal, o disjuntor ele é um fusível, tá bom? Só que a vantagem é que é um fusível que você pode reutilizar. Você conserta o problema, vai lá e rearma ele novamente. Mas a função é a mesma. A função do disjuntor e do fusível é a mesma. Quando houver uma sobrecarga de corrente elétrica, ele vai atuar e vai interromper a passagem para proteger o equipamento, né? Para que não haja uma sobrecarga de corrente e prejudique, queime o aparelho, tá bom? Sabendo que a tensão desse sistema é de 110 volts, e fazendo um circuito equivalente, determina-se que a resistência é de 55 ohms. Calcule, primeiro, a corrente elétrica. Segundo, a potência elétrica máxima. Muito bem. Turma, nós vamos usar aí dois triângulos, né? Dois triângulos. O primeiro triângulo que a gente vai usar é o triângulo do Ukiri, tá bom? Então, aí o Ukiri. Esse triângulo do Ukiri é a primeira lei de Ohm, tá bom? Primeira lei de Ohm. E aí, para eu fazer a determinação da corrente elétrica, eu tampo o I e faço então que a corrente vai ser o U dividido pelo R, tá bom? U dividido pelo R. A tensão não é de 110 volts, então 110 volts aqui, dividido pela resistência equivalente, que é de 55 ohms, tá bom? 110 dividido por 55 dão 2 ampere. Pronto. Então, ou é a alternativa C ou é a alternativa E.
E finalmente nós vamos usar o triângulo do passarinho. Que som é esse, né, pessoal? Olha aí, é o pio. O que o passarinho faz, Todai? Ele pia, então é o pio. E o que nós queremos agora? Agora a gente quer o P. Se você quiser o P da potência, você tampa aqui o P, você vai ter o quê? I vezes U, tá bom? Então vamos lá, a corrente a gente acabou de descobrir que é de 2 amperes e a tensão é 110 volts. 2 vezes 110, 220 watts. Pronto, ficamos com a alternativa C, tá bom? Exercício bem tranquilo, para você utilizar aí a primeira lei de Ohm, né? E o famoso pio, ok? Maravilha, né, gente? Acho que não tem como errar potência e também potência aí aliada ao uso da primeira lei de Ohm, né? Tá bom? No segundo tema da nossa aula de hoje, que é o efeito Joule, né, turma? O efeito Joule nada mais é do que uma consequência da passagem da corrente elétrica pelo condutor que acaba se transformando em energia térmica, em calor. Então, sempre que houver essa palavra aqui, pessoal, efeito Joule, né? Sempre que houver esse efeito Joule no circuito, você tem que associar a dissipação de energia em forma de calor, tá bom? Vamos lá então dar alguns exemplos de efeito Joule nos equipamentos. Então vamos lá, turma. A conversão de energia elétrica em calor, ela se dá então a passagem do que, pessoal? Da corrente elétrica que acaba esquentando, né? Porque os elétrons eles acabam ficando tão intensa a passagem da corrente que eles acabam dissipando calor, ele acaba dissipando energia de tão alta que é a passagem de corrente elétrica, tá? E aí nós temos isso de forma às vezes inconveniente, pode gerar até um curto-circuito, mas nós temos às vezes em forma conveniente. Como assim? Por exemplo, a resistência de um ferro elétrico é bem conveniente, porque ao passar uma corrente elétrica forte por aqui, intensa, né? Ela acaba dissipando bastante o quê? Bastante calor, né, pessoal? Pela chapa quente que acaba usando aí para passar as roupas. Também podemos usar numa churrasqueira elétrica, tá? E os fusíveis, né, pessoal? Os fusíveis trabalham dessa maneira. Lembra que eu falei para vocês que o fusível ele tem aqui um fiozinho que passa uma corrente qualquer, por exemplo, aqui uma corrente de 2 amperes, tá? E se ultrapassar essa corrente de 2 amperes, o que vai fazer? Ele vai chegar ao ponto de fusão desse fio. E se chegar no ponto de fusão, ele derrete, ele interrompe a passagem da corrente elétrica, protegendo o aparelho, tá bom? Isso é para aparelhos eletrônicos e esse fusível que vocês estão vendo aqui em cima em azul já é mais na linha automotiva, tá, pessoal? Ele é mais para fusíveis de carros, motos, picapes e assim por diante, tá bom? Mas o conceito é o mesmo. Vamos lá então na próxima tela ver como que a gente faz para calcular o efeito Joule. Bom, turma, o efeito Joule ele é muito simples, tá? A gente vai pegar aí a primeira lei de Ohm do Curie, né? Então você vai pegar aqui ó, o Curie e vai pegar então o π e vai substituir um dentro do outro, tá? Então, por exemplo, quando você quer calcular a potência em um resistor, mas você não tem a tensão elétrica, ora, a tensão não é RI, então vai ficar RI vezes I, RI é o quadrado, tá bom? Tô daí, mas e se eu não tenho a corrente elétrica? Se você não tiver corrente elétrica, a corrente não é U sobre R pela lei de Ohm, pessoal? Então, você põe IU sobre R vezes U, vai ficar U ao quadrado sobre R. Veja que elas não são fórmulas tão indispensáveis assim, né? Sim, se você tiver o conhecimento do URI e do PIO, você deduz o PIR e o PUR, tá bom? Então, são fórmulas apenas para deixar você um pouco mais, ganhar um pouco mais de tempo no vestibular, no Enem, porque você vai reto calcular aqui, direto calcular a potência dissipada por um resistor, sem ter que passar pela primeira lei de Ohm, tá? Essa é a ideia do PIR e do PUR. Mas eu volto a insistir, pessoal. Você tendo os dois em mãos, você não precisa decorar mais duas formas, porque facilmente você consegue deduzir as duas, tá ok? Vamos ver então um exemplo aqui de lei de Joule, né? Eu quero montar um circuito que ele tem aí, pessoal, uma fonte de 12 volts. Ele tem 4 resistores de 20K. E aí eu pergunto para vocês, turma, de forma a gerar com esses elementos, a configuração que tem a menor dissipação de calor possível, ou seja, a menor potência, qual nessas condições
vai ser o valor da corrente elétrica. Bom, turma, pelo tal do por, eu tenho uma relação entre potência e resistência, mantendo a tensão o quê? Constante. Por que tensão constante? Porque ele não fala hora nenhuma que a tensão vai mudar. A tensão é de 12 volts. Então, mantendo a tensão igual para os dois de 12 volts, quando que eu vou ter, turma, a menor dissipação de calor? É quando a potência for a menor. A potência será menor quando a resistência for o quê? Maior. Isso mesmo, galera. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Cuidado. Isso é uma confusão que gera na cabeça dos alunos, né? Todai, eu pensei que aquela que dissipava a maior potência era a maior resistência, né? Não, turma. Quem gera mais potência, né, a maior potência, sempre é o menor resistor e vice-versa. Então, nesse caso, como ele quer a menor dissipação de calor, eu tenho que pegar uma resistência alta. Dentre as opções do série e paralelo, onde que a resistência é maior? Ora, toda a resistência é maior sempre na configuração série, né? Na configuração série, a gente sabe que a resistência equivalente ela é a maior, né? Já na configuração paralelo, a gente já viu isso na aula passada, né? No outro vídeo que eu fiz para vocês, que a resistência equivalente sempre ela despenca, ela cai, tá? Então, como eu quero ter a maior resistência para ter a menor dissipação de calor, eu vou utilizá-lo na configuração série. Por exemplo, ó, pode ser essa configuraçãozinha aqui, ó, onde termina um, começa o outro, sempre com um ponto em comum, né? Eu tenho 4 resistores de quanto? De 2 kΩ cada. Olha aí, 2 kΩ cada. Como que se calcula a resistência equivalente entre os pontos A e B de 4 resistores em série, turma? É só somar, né, Todai? Não tem fórmula mais fácil, né? A resistência equivalente aqui nesse caso vai ser 2 mais 2 mais 2 mais 2, tá? O que vai dar aí 8K, né? Não esquece que é em quiloohms, tá bom? Então nós vamos ter aí 8 quiloohms de resistência total. Como ele quer corrente, turma, como é que a gente calcula a corrente elétrica, né? Bom, uma vez que eu tenho tensão de 12 volts, eu tenho resistência equivalente de 8 quiloohms. Como que eu calculo a corrente elétrica? É o URI, né? Sim, é o triângulo do U que está sempre sorrindo, né, pessoal? Olha ele aí. É o U que ri. Olha que bonitinho, né? Olha o U aí, o U rindo de você, tá bom? Muito bem, o U que ri. Então, como que eu calculo o I, Todai? O I vai ser igual ao U dividido por R. Então, o meu U, no caso, é 12 volts e o meu R é 8.000, né? Porque 8 kg é 8.000. Quanto que é 12 dividido por 8? 1,5, né, turma? 1,5. Só que nunca pode terminar com a base 10 aqui embaixo, tá bom? Você tem que mandar ela lá para cima. E aí ela vira o quê? 10 a menos 3, ok? O que é 1,5 10 a menos 3 ampere, Todai? Isso é 1,5 miliampere, o que nos dá a alternativa E de elefante, tá bom? Então, olha aí, para encerrar o assunto lei de Joule, pessoal. Então, na lei de Joule, é importante você saber que o resistor, né, pessoal, que dissipa maior energia, né, é o que tem a menor potência. E no nosso caso, como a gente queria aquele que tinha a menor dissipação, a menor potência, então eu vou pegar o resistor maior. Tá bom? Fique esperto que isso aí é uma pergunta que sempre aparece aí no vestibular, tá? Então, gente, quem dissipa menor calor mantendo a mesma tensão? É o resistor de maior valor, tá bom? Muito bem, galerinha. Vamos lá. Vou fazer agora aqui 2 exemplos interessantes para vocês. Qual é a tensão elétrica num resistor de 14 ohms, né, que passa uma corrente elétrica de meio ampere? Então vamos lá, turma. Como é que nós vamos ver isso aqui? Ó, então nós temos aqui um circuito série, onde a gente tem uma corrente elétrica de meio ampere e um resistor de 14 ohms, né? Como que eu calculo a tensão? Você vai calcular a tensão pelo triângulo do Ukiri, pessoal. Não pode errar isso aqui, né? Muito fácil, cai sempre no vestibular aqui, ó. É o Ukiri, tá bom? Então, nesse caso, eu estou querendo o U. Então, eu tampo o U, tá bom? Como que eu vou fazer, Todai? Você vai fazer que o U é igual a R vezes I. Conclusão,
né? O R é 14, o I é meio, metade de 14 dá 7, né, Todai? Isso mesmo, facinho, né, turma? Então, 7 volts aí. Então, eu tenho uma pancada de 7 volts aqui proporcionada pela bateria, né? Que gera uma corrente de velocidade de meio ampere, são meio coulombs por segundo, tá? E encontro uma resistência de 14 ohms, ok? Vamos ver um exemplo, esse mesmo exemplo aplicado na potência. Vamos lá. Bom, então qual seria a potência elétrica agora dissipada por esse resistor, Todai, de 14 ohms, que passa por uma corrente de meio ampere, né? Então, olha lá, olha aqui o nosso mesmo circuito, turma. O que nós queremos agora? Agora a gente quer o pio, né, galera? Então, vamos agora, ao invés do URI, nós vamos usar o pio. Olha ele aqui que bonitinho. Piu, piu, tá bom? Muito bem, Todai, o que você quer? Potência? É, então tampa o P. Quando você tampa o P, você faz o quê, turma? O P vai ficar I vezes U, tá certo? Opa, acabou passando aqui a tensão para calcular primeiro, né? Então, ó, a tensão para calcular primeiro aqui, 14 vezes 0,5, é que a gente já tinha feito na tela passada, né? Eu só copiei para cá, mas é a mesma que a gente fez na tela passada, tá bom? Esse aqui já estava lá 7 volts. E agora sim, vamos aplicar o pio, né, pessoal? Então, o pio ele vai ser o quê? Vai ser o valor da tensão que a gente encontrou no exercício passado, de 7 volts, vezes a corrente de meio, né? Então, metade de 7 deu quanto, Todai? Dá 3,5 watts. Todai, e se eu não quisesse fazer a tela passada? E se eu quisesse calcular direto a potência, sem ter que calcular a tensão, dá? Dá sim. Nesse caso, você tem resistência e tem corrente, então você faz o PIR, tá bom? Ó, o PIR, para isso que serve o PIR, ó, tá? Então a potência ela vai ser igual à corrente, que é meio ao quadrado, vezes o valor da resistência, que é 14, tá? Meio ao quadrado dá 1 quarto. 1 quarto vezes 14. 14 dividido por 4 dá 3,5 watts. Então, você viu que o PIR, ele não é imprescindível, pessoal. Bastou você achar a tensão e depois você calculava pelo pio. Mas se você quiser ganhar um tempo num exercício como esse, que você tem corrente elétrica e você tem resistência e quer calcular direto a potência, pode usar o PIR. Tá? De maneira análoga, se eu tivesse só tensão e resistência, eu poderia calcular pelo PUR. Tá bom? Então, PIR e o PUR é para encurtar e não ter que aplicar a lei de Ohms. Ok? Maravilha. Gente, chegamos então na parte mais importante da aula, que é a parte da energia elétrica, né? Que é quando a gente vai verificar o custo dessa energia que é consumida na passagem da corrente elétrica. Vamos ver como que a gente faz esse cálculo então. Bom, turma, o custo de energia elétrica, geralmente nos exercícios, ele se dá por quilowatt-hora, tá? Então, a energia é muito pouco para a gente ficar medindo em watts, né, numa conta de luz. Então, a gente joga em unidades de pacotes de 1000 watts, que seriam quilowatts. E em segundo também se torna meio viável. Então, a gente trabalha em hora, tá certo? Muito bem. Mas é importante a gente frisar que no vestibular eles trabalham com as duas unidades, tá bom, pessoal? Isso mesmo. Tanto pode vir aqui a energia em kilowatts hora, ou seja, a potência em unidades em pacotes de 1000 watts, né, em tempo de hora, como pode também, pessoal, aparecer no sistema internacional, tá? No sistema internacional, se a potência for watts e o tempo for segundo, existe também, tá, turma? A potência, quando ela é dada em unidade de watts, que é do sistema internacional aqui, ó, o watts, multiplicada por segundo, ela é calculada em joule, tá bom? Então, bastante cuidado se você está trabalhando em conta de consumo. Geralmente, essa aqui é trabalhada em conta de luz, tá bom? Ou se você está trabalhando no sistema internacional, que é o joule, tá bom? Então, bastante cuidado aí. Agora, Todai, a minha dúvida é, como que eu passo de um para o outro? Por exemplo, como que eu vou fazer a conversão de kilowatts para watts, ou vice-versa? Geralmente, quando você tem, por exemplo, lá um chuveiro, pessoal, e ele tem 8.000 watts, como que você faria para converter isso para quilowatts? Basta você dividir por 1000, tá bom, turma? Então, 8.000 dividido por 1000 dá 8. Então, se você for falar em 1000 watts, você está falando em 8 quilowatts, tá?
Uma outra conversão que aparece muito nos exercícios, turma, é minuto, tá? Minuto aparece bastante, aí você tem que ficar bastante esperto aí com o minuto. Então, quando ele falar, por exemplo, ah, um chuveiro ficou ligado aí por 15 minutos, por exemplo. 15 minutos. Como você tem que trabalhar em hora, turma, o que eu recomendo você fazer? Bom, então você vai dividir por 60, tá bom? Isso mesmo. E vai te dar um quarto do quê? Um quarto de hora, tá? Então, minutos você divide por 60 que você acaba ficando em hora, tá? Essas são as unidades que a gente vê que mais caem aí, tá bom? Agora, é claro, se precisar calcular, converter para segundos, né, pessoal? Você pega o minuto e multiplica por 60, né? Aí é fácil, tá? 15 minutos vezes 60 segundos, você vai ter aí em segundos, mas o mais comum é de minuto para hora, que é o que mais cai, tá legal? Vamos ver um exemplo então de como eles pedem no vestibular e no Enem. Então bora lá, pessoal, olha esse exemplo que bacaninha aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa ela passou roupa durante meia hora, né? Meia hora todo mundo sabe que são 30 minutos, tá certo? Muito bem. Todos os dias utilizando um ferro elétrico que funciona com uma tensão de 120 volts e dissipa uma potência de 800 watts. O custo mensal de uma conta em 30 dias, né? Sabendo que o quilowatts-hora custa 50 centavos de real, é de quanto? Então vamos lá. Que fórmula que a gente vai usar, Todai? Nós vamos usar a fórmula da PET, né, pessoal? Não pode esquecer aí da formulinha da PET. Energia é igual a potência vezes o quê? Vezes tempo, tá bom? Muito bem. Agora, para eu usar a formulinha aqui da PET, a potência, eu vou até colocá-la aqui para vocês. Ó. Vou desenhar aqui. Você sabe que meu desenho não é lá essas coisas, né, pessoal? A gente já pede desculpa logo de início aqui. Então, nós vamos ter aqui ó, uma garrafinha PET, tá bom? A garrafinha PET aqui. Muito bem. Nunca vai para fazer a prova sem a sua garrafinha PET, é importante, né? E nós vamos ter aqui a energia, tá certo? Dividido aqui em potência e tempo. O que eu vou pedir para você na garrafinha PET é que a potência sempre fique em quilowatts e que o tempo sempre fique em horas, tudo bem? Então, nesse nosso caso aqui, nós estamos com 800 watts, turma. Não vai rolar, né? Então, potência de 800 watts, o que a gente vai fazer, Todai? Nós vamos dividir por 1000, tá? Vamos dividir por 1000. Então, a primeira coisa que você faz no exercício de PET, assim que você localizar a potência aqui, ó, já divide ela por 1000, tá bom? Isso aqui vai dar 0,8 quilowatts, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, turma. Vamos calcular essa energia. Então a energia é a potência de 0,8 quilowatts. 30 minutos não rola, né, turma? 30 minutos a gente vai fazer aquilo que eu falei para vocês. 30 dividido por 60, que vai dar meia hora, tá bom? 30 minutos, meia hora. Mas aqui eu já tinha falado que era meia hora, nem precisou converter, tá bom? Então, meia hora. Então, meia hora vezes 0,8 kWh, multiplicar um número pela metade é dividir por 2, né? O que é esse 0,4 kWh? Isso é o consumo de energia dele, pessoal. Porém, esse consumo de energia dele aqui é por hora ligado, né? Tá bom? Então, fica bastante esperto aí. Agora, o que nós vamos fazer, turma? Nós vamos multiplicar ele por 30 dias. Por quê? Porque ele fica ligado meia hora todos os dias. Every day aqui, ó. Todos os dias, pessoal. Tá bom? Então, todo dia, meia hora ligado. Então, vou ter que multiplicar por 30, porque são 30 dias. E vou multiplicar por 50 centavos, que é o custo do quilowatt-hora. Ok? Então, 30 vezes 0,4, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 12, né? Metade de 12, 6. Então, R$ 6 aí que eu vou pagar. Tá legal? Então é assim, Todai. Primeiro eu pego a potência e multiplico pelo tempo. Isso mesmo. Vejo o custo dele por hora. Depois eu verifico se ele quer por hora, porque às vezes o exercício quer por hora, ligado, ou se ele quer essa energia depois de uns 30, 20 dias, às vezes é 20 dias, tá? Veja a quantidade de tempo que ele quer. Então, se for 30 dias, multiplica por 30 dias. E o último número que você vai multiplicar é o valor, é o custo, se ele quiser em real, tá? Ele sempre vai fornecer para você o custo aí do quilowatt-hora. Vamos ver se você pegou? Vamos lá, próximo exercício. Bom, aqui nós temos um exercício bem midiático, né, pessoal? Está bastante aí em evidência, que é o exercício do carro elétrico, né? Então, carros elétricos estão cada vez mais baratos, no entanto, órgãos governamentais e indústria se preocupam com o tempo de recarga da bateria.
que é muito lento hoje em dia quando comparado ao encher o tanque do combustível, né? Portanto, os usuários de transporte individual vão ter que se conscientizar dos ganhos ambientais desta mudança, mas, em contrapartida, vão ter que se planejar com antecedência, porque seus percursos agora, pessoal, vão precisar de pausas necessárias para o quê? Para recarga. E podem levar horas, tá? Após realizar um percurso de 110 quilômetros, o motorista pretende recarregar as baterias, que zerou. O seu carro elétrico, que tem um desempenho de 5 quilômetros por quilowatt-hora, usando um carregador ideal que está ligado numa tomada de 220 volts e é percorrido por uma corrente de 20 ampere, quantas horas, né, serão necessárias para carregar esta energia nesse percurso de 110 km por hora, 110 km. Então, turma, nós vamos dividir esse exercício em duas partes, tá? A primeira parte que a gente vai dividir é no que tange ao carregador, tá bom? Carregador. Então, no que tange ao carregador, turma, nós vamos calcular a potência do carregador pelo pio, o famoso pio. Então, a corrente que ele está ligado, ó, o carregador está ligado por uma corrente elétrica de 20 ampere e numa tomada de 220 volts. Então, turma, a potência que esse carregador pode oferecer à bateria, ela é uma potência de 4.400 watts. 4.400 watts, que a gente já sabe passar para quilowatts-hora, né? Para quilowatts, perdão. Ela vai dar 4,4 quilowatts. Então, é a parte do carregador e a primeira parte que você tem que fazer. Se o exercício não te fornecer a potência do carregador, dá para você descobrir pelo pio, tá bom? Muito bem, Todai. E agora? Como que eu faço com o consumo da energia? Você vai começar, quando ele der a performance e o desempenho, pessoal, você começa por regra de 3, tá? Nada mais fácil que regra de 3. São 5 quilômetros que ele percorre com cada quilowatt-hora. É isso que ele está dizendo aqui nessa informação central aqui. 5 quilômetros para cada quilowatt-hora. Ora, você não quer 110 quilômetros, turma? 110 quilômetros, quanto que ele vai consumir de energia? Então, começa com a regra de 3, tá bom? Então, essa regra de 3, ela vai ficar 110 dividido por 5, vai ficar 22, né, turma? Tá certo? Então, nós vamos ter aí 22 quilowatts-hora. Então, eu vou precisar de 22 quilowatts-hora. Agora, vamos terminar o exercício com o quê? Com a PET, né? Com a velha PET. E na PET, quando eu quero saber o tempo sempre vai ser a energia dividido pela potência, tá? Então, o tempo de recarga é a energia que eu preciso. Estou precisando de 22 kWh, dividido pelo quê? Pela potência que o carregador pode oferecer. O carregador oferece 4,4 kW. Corta quilowatt com quilowatt, sabe quanto que dá 22 dividido por 4,4, turma? Dá 5. Exatamente, isso aqui vai dar 5 horas, tá? Que é o tempo que você vai ter que ficar com ele ligadinho aí, alternativa D, é o tempo que você tem que ficar com ele ligado na tomada, tá bom? Então, voltando aqui, turma, a primeira parte do exercício é o carregador. Calcula a potência do carregador. Se ele fornecer a potência do carregador, ótimo, uma coisa a menos para fazer. E depois, regra de 3, quando ele dá o desempenho do carro, pessoal, desempenho médio, 5 km por kWh, verifique o quanto você precisa percorrer, no caso 110 km, qual é a energia que você precisa. Ele poderia perguntar também qual é a energia necessária para encher a carga, e ele te dá o valor da carga. Tá? Muito bem, você veio aqui e descobriu 22 kWh, é isso que você vai precisar. Agora, quando você tem um carregador, você tem a energia que você precisa, como é que você acha o tempo? O tempo é a energia pela potência pela garrafinha PET. Tudo bem? Fechou, vamos para o próximo. Esse é um exercício típico, tá, pessoal? Parece muito em vestibular, Enem, né? Uma família deseja planejar utilizar eletrodomésticos na cozinha de sua casa, conectando o circuito a 127 volts num disjuntor de 15 ampere. Muito bem. Para isso eles têm uma cafeteira, tem uma air fryer, um forno elétrico, um micro-ondas, né? Gente, olha só. É sempre desagradável quando você liga dois aparelhos e o disjuntor cai. Mas por que o disjuntor cai, Todai? O disjuntor cai porque ele ultrapassou o limite de corrente elétrica que ele foi projetado.
Mas como você tem os equipamentos, ele não deu a corrente elétrica, porque ele poderia ter dado a corrente elétrica, mas ele deu a potência, então, turma, a gente não pode comparar corrente com potência. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos calcular primeiro a potência que o disjuntor consegue fornecer. A potência do disjuntor, sempre ele, né, pessoal? Olha ele aí. É o passarinho, que som é esse? Piu, né? Vamos lá. Então, a potência do disjuntor ela vai ser a corrente elétrica dele, que é de 15 ampere, vezes a tensão, que é de 120 volts. Tá bom? Vai para o cantinho da vergonha aqui, né, pessoal? Ó, bem tranquilo. 2 vezes 5, 10 vai 1. 1 vezes 2, 2 e 1, 3. Né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 8, 1. Pronto, 1800. Então, nós temos que a potência dele é de 1.800 watts. Isso é o que ele aguenta. Agora, se eu ligar uma cafeteira, um micro-ondas e uma air fryer, turma, pelo amor de Deus, né? Só a cafeteira 850. Só o micro-ondas 1.200. Já estourou. Já passou os 1.800, né, Todai? Já passou, então esse aqui não pode. Micro-ondas e air fryer, Todai. Micro-ondas 1.200, air fryer 900. Ora, turma, já estourou 2.100, né? Já era. Não dá também. Cafeteira e micro-ondas, Todai. Micro-ondas 1.200. Cafeteira 850, 2.050. Estourou. Também não dá. Cafeteira e air fryer. Vamos lá. Cafeteira, né? Mais air fryer. Vamos lá, pessoal. Cafeteira quanto que é, Todai? 850. Air fryer, 900. Vamos somar. 0, 5, 19. Não é isso? 8, 16, 17, perdão. Errei a continha aqui. Opa, 17. Vou botar a caneta. Prontinho, né? Então, pessoal, 1.750 watts esse conjunto cafeteira e air fryer, ligar os dois juntos, né? Ligando os dois juntos, cafeteira e air fryer, 1.750. O disjuntor ele suporta 1.800, ele vai funcionar, tá bom? Então, alternativa D. A última alternativa é muito fácil, porque só o forno elétrico já faz o disjuntor cair. O forno elétrico é 1.900. Já era, né, pessoal? Já estourou. Então, facinho de fazer, né? Primeira coisa que você deve fazer, o que, que é? Calcular a potência do disjuntor. E em seguida, Todai? Bom, em seguida, você soma as potências de cada um dos aparelhos para verificar qual que aguenta, tá bom? E o último, pessoal, o último exercício aqui, a gente sempre coloca ele, é o velho exercício do chuveiro, sempre cai, né? Eles adoram, pessoal. Para calcular aí, o que nós precisamos calcular, Todai? O preço do consumo de um banho. Você sabe quanto custa um banho, galera? É isso mesmo, né? Então, quando você for tomar um banho agora, você já sabe o valor dele, né? Sem contar a água, sem contar o shampoo, tá bom? Para calcular o preço do consumo elétrico de um banho, Roberta utiliza suas aulas de física para a realização da tarefa. Primeira coisa que ela faz, pessoal, ela verifica no manual de instrução que a potência do chuveiro dela é de 5.000 watts. Vamos anotar aqui. 5.000 watts. A gente já sabe que é só dividir por 1.000, que isso representa 5 kW, tá bom? Está ligado numa tomada de 127 volts. Além disso, ela verifica aqui na sua conta, cada quilowatt-hora custa 70 centavos de real. Importante você anotar aqui no cantinho. Cada quilowatt-hora, a concessionária está cobrando meio alto aqui, né? Está cobrando 70 centavos de real. Muito bem. Suponha que a Roberta tome um banho por dia de 15 minutos, pessoal. Assinale qual que é a alternativa que representa o custo de um único banho. Então vamos lá, turma. Um único banho, Todai, é PET na jogada. Energia igual a potência vezes tempo. Tá bom? Ficou fácil porque é um único banho. Qual a potência do chuveiro da Roberta? 5 kWh. 5. Qual é o tempo que ela fica? 15 minutos. Eu posso deixar em minuto, Todai? Negativo, pessoal. Por que não pode deixar em minuto, Todai? Senão ficaria quilowatts minuto. E você não tem o preço do quilowatts minuto, você tem o preço do quilowatt-hora. Então você divide por 60, que você terá o quê? 1/4 de hora, tá bom? Quanto que é 5 vezes 1/4, Todai? 5 vezes 1/4, ele dá 1,25
kWh. Muito cuidado. Tem essa alternativa aqui, ó. Olha ela aqui. Só que, pessoal, cuidado, porque ele não quer em kilowatts, ele quer em real. Ele quer em dinheiro, tá? Puxa vida, tem essa, né, Todai? Tem essa. O custo sempre vai ser o quilowatt-hora, que você encontrou, que é a energia, vezes o valor, pessoal. Vezes o valor. Então, para você saber o custo, você vai pegar 1,25 e vai multiplicar por 70 centavos de real. Fazendo essa conta aqui, pessoal, você vai ver que o custo diário de cada banho vai ficar próximo da 0,875, arredondando, né? Então você vai chegar num valor aproximado aí que ele fala de 0,88 aí, né? Ou melhor ainda, 0,88 centavos de real. A alternativa então era a alternativa C de casa. Todai, e se ele quisesse no final de um mês de 30 dias? Você multiplica por 30. Ah, mas e se for 4 pessoas tomando banho? Então você pega esse 15 minutos e multiplica por 4. Então é só ir sumindo os valores. Isso aqui é o custo de um banho de uma única pessoa, galera. Né? Se numa prova ele pede 4, 5, 6 pessoas, multiplica esse 15. Se ele quer mais dias, se ele quer por 20 dias, se ele quer por 30 dias, multiplica pelo número de dias. A coisa só vai aumentando, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí, pessoal, tá bom? São exercícios típicos de vestibular, exercícios aí envolvendo potência e gasto, consumo de energia elétrica, com lei de Joule também, né? Não esquece que lei de Joule é justamente o fenômeno, né, pessoal, da transformação da energia elétrica em calor, tá? E boa prova para você. Acredito que se você tiver alguma dúvida ainda aí, posso te esclarecer. Coloque aqui no comentário ou me pergunte sempre em sala de aula. Um grande abraço a todos aí e boa prova para vocês.